Amigas e amigos, nesta crise entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo é preciso situar a relação causa e efeito. Fica demonstrado aí mais uma vez que os conceitos de direito e democracia são antagônicos. É claro que há subjetividade nisso, estamos falando aí de uma sociedade com diferenças sociais continentais profundas. É um país fendido, né, com duas composições sociais bem distintas, bem marcadas, né, elite e povo, né, e isso tem forte repercussão na luta política. O Brasil, sabidamente, não é um país com tradições democráticas, mas o ponto que precisa ser levantado aqui é qual o tipo de democracia atende melhor aos interesses da imensa maioria da sociedade. É importante a gente recorrer aí à história para se compreender exatamente essa relação de causa e efeito, né? Por que que o conceito de democracia, os conceitos de direito e democracia são incompatíveis, são antagônicos. Nós tivemos aí na nossa história, por exemplo, a República Velha, que foi uma resposta aos movimentos populares da independência, da abolição, né, da República. Depois nós tivemos também os atentados à Constituição de 1946, que era um pacto social e político que surgiu, que foi possível depois das turbulências dos anos 30, quando houve no país, logo depois da Revolução de 1930, do Getúlio Vargas, houve o levante de 1935, da Aliança Nacional Libertadora, depois a ditadura do Estado Novo, no âmbito aí da Segunda Guerra Mundial, do avanço do fascismo, do nazifascismo, e a Constituição de 1946 foi esse pacto social e político, né, democrático, o avanço da democracia, que foi imediatamente repudiado pela direita, pela elite, o que resultou nas crises que levaram Getúlio Vargas ao suicídio, os atentados ao presidente Juscelino Kubitschek e, enfim, ao golpe de 1964 contra o presidente João Goulart. Faz parte, portanto, aí a violência, o autoritarismo da direita. Sempre que o povo passa por algum processo de ascensão social, quando ele começa a despontar aí como sujeito da história, sujeito de si próprio, a resposta da elite tem sido assim. Nós estamos vivendo exatamente isso neste momento. Portanto, é importante situar essa crise de poderes nesse contexto. Há, sem dúvida, uma predileção pelos métodos fascistas da Operação Lava Jato, uma predileção da direita, mas são claros alguns movimentos da direita para conter os ímpetos daqueles Torquemadas e Savonarolas de Curitiba. São Torquemadas e Savonarolas, na aparência, na essência, na verdade, são Corleones, são integrados aí a esse projeto mais carcomido, corrompido, essa corrupção, a indústria da maracutaia, da gambiarra que a direita construiu aí ao longo da história. Essa Operação Lava Jato é um apêndice disso, a sua ponta de lança, conforme eu venho falando aqui, a sua tropa de choque para desmontar o Pacto Democrático de 1988 e levar o seu projeto adiante. Portanto, trata-se aí meramente de uma trupe de politiqueiros, que não tem nenhuma relação com a democracia, com a justiça, é uma turma completamente ideologicamente enfronhada, embrenhada nesse mundo da maracutaia, da corrupção, da direita, da elite, essa indústria aí, porque é isso, se o Brasil tivesse um sistema democrático, um sistema de saúde que funcionasse, saúde pública, de transporte público, não faria sentido o estilo de vida que a elite brasileira tem aí às custas do suor e do sangue do povo. A verdadeira corrupção está aí, coisa que a Operação Lava Jato não chega nem no quintal, nem na porta. Porque é isso mesmo, não tem por onde fugir dessa constatação. A Operação Lava Jato surgiu das entranhas aí desse mundo, dessa elite, dessa direita, dessa indústria da gambiarra e da maracutaia que eu falei aqui, que resulta na pobreza do povo, nas penúrias que o povo enfrenta aí com a saúde pública, com o transporte público, com a infraestrutura do país, com a educação, com o seu desenvolvimento, enfim, porque uma coisa não existe sem a outra. Se não tivesse essa elite aí nas costas do povo, sugando o povo, o Brasil seria bem diferente. Basta ver os países que superaram esse tipo de comportamento da direita aqui do Brasil, como eles abriram o caminho para o desenvolvimento, para o progresso social,
né? Enfim, deram saltos aí gigantescos no rumo do desenvolvimento, enfim, da civilidade, da civilização. O que atrapalha o Brasil é exatamente essa direita, e a Operação Lava Jato está completamente inserida nisso aí. É ilusão achar que a Operação Lava Jato não faz parte desse submundo da politicagem da direita. Eu já comentei muito aqui e isso está amplamente demonstrado. Então, portanto, essa predileção da direita pela Operação Lava Jato faz todo sentido, faz parte aí dessa lógica de toda essa trajetória que eu mencionei aqui. Mas é preciso a gente olhar também com lupa de precisão para ver que há, sem dúvida, aí alguns choques, né, de interesses, de método, né, de forma. Né? O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, hoje faz um editorial criticando a ação fascista aí do âmbito da Operação Lava Jato. Foi determinado por um outro juiz de primeira instância que detonou a crise, mas a crise está inserida no âmbito da Operação Lava Jato. A mídia tenta esconder, tenta pôr panos quentes, mas na verdade a gente tem que olhar as coisas como elas são, né? A ação fascista no Senado foi decorrência dos tentáculos da Operação Lava Jato. Aí a Folha diz que no seu editorial, né, ele criticou a ação da ação fascista no Senado, mas advertiu o senador Renan Calheiros, o presidente do Senado, né, sobre o que o jornal chamou de estridência, em tudo incompatível com a liturgia do cargo que ocupa. Ou seja, falando para o Renan se pôr no seu lugar, né, não enfrente a Operação Lava Jato, e se for criticar, critique sem tocar na sua essência, tocar na sua ferida, né? Porque é a vaca sagrada dessa gente, a vaca sagrada da direita. Então, portanto, aí nota-se, né, como que a Operação Lava Jato sempre ela é criticada, mas como ela é a vaca sagrada, né, alguém sempre trata de dizer, vamos criticar, mas vamos preservar, que é, enfim, aí é a catedral dessa gente, né, a Meca dessa gente aí nesse processo golpista é a Operação Lava Jato. Mas é uma tese falsa, claro, da Folha, né, porque ela diz aí que o Renan possivelmente está aí com os nervos à flor da pele, né, porque ele é um dos investigados aí pela Operação Lava Jato, né, fazendo aí uma ilação, né, uma dedução, né, nessa linha exatamente de dar um pito nele, dar um puxão de orelha, né, você está sendo investigado, toma cuidado, coisa do tipo, né? Mas é completamente falso, né, porque a Operação Lava Jato, essa advertência aí ao Renan, né, não toca na questão essencial, né, a gente não passa de ingenuidade acreditar na seriedade disso, né, de que a Operação Lava Jato vai fundo com sua ação persecutória e discricionária, né, contra Cunha, Aécio Neves, Gedel Vieira, Moreira Franco, a Luiz Nunes, né, como foi aí contra os que de alguma forma estão ligados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Fora disso é perfumaria, é maquiagem. Podem pegar uma aqui, outra ali, né, fazer uma ação aqui, outra ali, mas não passa disso. Maquiagem, perfumaria. É evidente, lógico, que a Operação Lava Jato pode passar por uma reciclagem, né, caso a lógica do golpe seja comprometida aí por essa trupe do Michel Temer, né, uma exigência de troca de guarda no Palácio do Planalto. Mas está muito distante, né, do terreno das hipóteses. O que tem hoje de concreto é esse conflito de forma, né, que tem despertado até reações duras do ministro do STF, Gilmar Mendes, sabidamente um homem do golpe, tucano, né, em que criticou com ênfase as prisões preventivas, né, dizendo aí que é um método inaceitável, né, palavras duras, né, que na verdade é um método farsesco de Sérgio Moro para produzir aí as suas delações premiadas, com as quais ele faz aí as suas negociatas, as suas politicagens. O Gilmar Mendes também falou da fraude do combate à corrupção como método de obter vantagens corporativas, quer dizer, ele dizendo que todo mundo vai ser Sérgio Moro agora, quer dizer, querendo na verdade fazer chantagem aí para ganhar melhores salários, enfim, né? Eu falei aqui ontem da podridão
aí do Poder Judiciário, né, das suas maracutaias históricas, das suas chicanas, né, e a Operação Lava Jato não passa de uma chicana de grandes proporções. Ele falou também do projeto que pune o abuso de autoridade. O Gilmar Mendes falou, criticando quem aí está contra esse projeto de abuso de autoridade, que a questão toda é que esse projeto atinge o cerne da trupe da Operação Lava Jato. O abuso de autoridade dessa turma ficou mais uma vez demonstrado num ato na Assembleia Legislativa do Paraná, no qual falaram, além do Sérgio Moro, falaram também os promotores Deltan Dallagnol e Robertson Pozobon, que são aí os mais falastrões daquela turma lá. É uma turminha barra pesada, a gente sabe, né, de boquirrotos, né, falaram e tal, foram recebidos com histeria, né, por gente desses grupelhos fascistas especializados em gritar palavras de ordens desconexas, verdadeiros trogloditas treslocados, né? A gente vê cada manifestação dessa turma aí, a gente chega a essa conclusão de que realmente são treslocados. Minha bandeira jamais será vermelha, né? Não conseguem sequer fazer uma distinção sociológica do que serve, para que serve uma bandeira, né? As cores da bandeira de um país, de um movimento, de um partido, ou coisa que o valha. Aliás, uma destacada representante desse esgoto, né, no qual essa turma se organiza, né, essa turma de blogueiros, né, coisa do tipo, youtubers, né, essa turma se organiza em torno dessa gente toda aí, né, uma destacada representante desse esgoto, a tal de Joyce Hasselman, está sendo processada por Lula, o que tem servido aí para ela exercitar suas fanfarronadas e bravatas fascistoides. Eu não sei qual é a vantagem, eu sinceramente acho que seria melhor deixar esse tipo de gente para lá. Isso é cobra. Quando a gente mexe nisso, aquela história, quanto mais mexe, pior fica. Enfim, a síntese do show pirotécnico de Curitiba, nesse ato lá da Assembleia Legislativa, está no desafio, né, do Sérgio Moro ao Congresso, quando ele disse que ou se está com ele ou se está contra ele, contra a trupe, né, falando do projeto das 10 medidas contra a corrupção, que é uma nova lei de segurança nacional, que já foi conhecido como lei monstro, lei tarada, lei acelerada, coisa do tipo. Nesses nomes medonhos cairia bem para esse projeto. Ou seja, arrogante, dono da verdade, ou está comigo ou está contra amigo, né, como diz o povo. E se aproveitando dessa onda que eu falei aqui, de que ele é o pivô aí desta vaca sagrada dessa direita, né. Aliás, o caso também aí do Alexandrino Alencar, ex-executivo da Odebrecht, que teve de reformular a sua delação para que ela fosse aceita na Operação Lava Jato, é uma comprovação desses, mais uma comprovação desses métodos fascistas que eu tenho tanto falado aqui, assim como fizeram com o Léo Pinheiro, né, e outros tantos aí, quer dizer, as prisões preventivas que o Gilmar Mendes criticou, né, ou seja, obrigaram o Alexandrino a mudar a sua delação, infringindo claramente a lei, que diz que a delação tem que ser espontânea. O que eles querem exatamente com isso é exatamente a incriminação. Agora a mídia já está noticiando aí que ele vai falar do sítio de Atibaia, do triplex, né, que é para atingir o ex-presidente Lula. Ou seja, vai comprovando aquilo que eu venho falando, a Operação Lava Jato tem essa única finalidade, essa ação persecutória, fascista, politiqueira contra o ex-presidente Lula, porque o Lula representa um projeto democrático, progressista de desenvolvimento do país, que vai contra aquela indústria que eu falei aqui no começo, a indústria da maracutaia, da gambiarra, da corrupção da direita. O Moro claramente interfere lá nos inquéritos da Polícia Federal, é compadre do juiz Gebran, que julga em segunda instância as suas decisões, e vive de braços dados lá com aqueles promotores boquirrotos, né, que aliás vão virar filme, né? Seria importante fazer também um outro filme aí, seria o caso de pensar nisso, né? Um filme mostrando o outro lado, o lado da verdade, contra essas mentiraiadas dessa gente aí da pior espécie possível do ponto de vista moral. O resumo de tudo ficou bem demonstrado na fala aí da presidenta do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, ao dizer que onde um juiz for destratado, ela também é. Então o magistrado será destratado, falou aí, deitou falação, falou pelos cotovelos. E a república, e a democracia, né, e os interesses do povo, da sociedade, do país. Quer dizer, aqui aplicaria essa crítica do Gilmar Mendes sobre o poder da corporação. Essa Carmen
Lúcia, enfim, falou aí pelos cotovelos, né, sem pensar na liturgia que a Folha fala que pede do Renan. Ela fugiu completamente da sua liturgia. Claro que o Renan falou com ênfase, deve estar aí saturado, né, cansado de tantos absurdos, mas a questão é que a Carmen Lúcia não ficou fora aí deste script, né, desta forma de atuação. Mas o resumo do resumo ficou mesmo com a manifestação do ministro do TCU, o Bruno Dantas, que alertou que está se fomentando no Brasil um estado policial. É importante essa advertência, é o ovo da serpente. É sobre isso que a gente deve refletir. Obrigado pela atenção, um abraço. Pode comentar aqui, não tem censura, né? Desde que se comente com civilidade, seja de direita, de centro, de esquerda, e vamos espalhar o outro lado da notícia, curtindo e se inscrevendo. Um abraço e até a próxima.